Olá, meus amores do oitavo ano. A Pro está de volta com mais uma aula e a aula de número 5. E como tema da nossa aula, nós vamos ter a vírgula, ou seja, nós vamos falar sobre o uso dessa pontuação, desse sinal de pontuação que é a vírgula, ok? Então vamos ver aqui, ó. Observe que a vírgula, se você não souber usar ou não usar essa vírgula, você pode estar cometendo algum erro na interpretação de quem vai ler uma frase ou um período. Por quê? Porque a vírgula, ela pode ser uma pausa ou não. A gente aprendeu que a vírgula, ela pode indicar uma pausa, né? Quando ela está lá na frasezinha, ela está indicando uma pequena pausa. Mas também ela pode indicar uma pausa ou não. Quando você coloca, indica uma pausa. Quando você retira, não indica mais pausa, né? Observe, ó, ela aqui, ó, a vírgula está aqui. Quando eu digo não, espere, certo? Então, eu já interpretei de uma forma, quando está sem a vírgula, eu digo não espere. Então, não é para me esperar. Quando eu digo não, espere, eu estou pedindo que você pare e me espere. Mas sem a vírgula, eu já vou dizer não espere. Pode prosseguir, certo? A vírgula também, ela pode sumir com o seu dinheiro. Quando é que ela pode sumir com o seu dinheiro? Observe que se você colocar a vírgula no lugar errado, né? Se eu quero colocar R$ 2,34 e eu coloquei a vírgula depois do 3, aí o meu dinheiro saiu lá da minha conta, não saiu R$ 2,34, saiu R$ 23,40. Porque observe, ó, que eu coloquei a vírgula aqui depois do 3 e na verdade eu queria que saísse da minha conta só R$ 2,34. Então, tenham cuidado ao utilizar essa vírgula aí. A vírgula também pode ser autoritária. Quando é que ela pode ser autoritária? Observe, ó, aceito, obrigado. Aí já, aqui eu tenho uma vírgula. Já na outra eu tenho aceito, obrigado. Então, aceito, obrigado. E aqui, aceito, obrigado. Certo? Então, observem bem onde vocês irão utilizar a vírgula, esse sinal de pontuação. A vírgula pode criar heróis. Vamos ver aqui no contexto. Com vírgula eu tenho isso só, ele resolve, né? Isso só, ele resolve. Ele que vai resolver. Na outra frase eu tenho isso só ele resolve, ok? Então, preste bem atenção. No 5 eu tenho que a vírgula pode transformar as pessoas em vilões. Observe só essa frase, ó. Esse juiz é corrupto. Nessa frase, quando eu coloquei o juiz entre vírgula, eu estou conversando com o juiz e estou dizendo para ele que essa pessoa ali é corrupto. Mas quando eu retiro a palavrinha juiz e entre vírgula, não tem mais vírgula, observe como é que fica. Esse juiz é corrupto. Então, eu estava mostrando para o juiz quem era corrupto antes, mas na outra frase sem a vírgula, eu estou acusando o juiz de ser corrupto, certo? E na 6 diz o seguinte, a vírgula pode ser a solução. Vamos observar a frase? Vamos perder, nada foi resolvido. Na outra frase, vamos perder nada, a gente não vai perder nada, foi resolvido. Na primeira frase, a gente disse que ia perder alguma coisa, mas já na segunda, a gente já não perdeu nada. Vamos perder nada, vírgula, foi resolvido, ok? Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque a vírgula e esse sinalzinho de pontuação colocada ou retirada, ela pode trazer um prejuízo para o enunciado, certo? A vírgula também pode mudar o quê? Uma opinião. Observe, ó, não queremos saber. Certo? Aqui eu estou dizendo que nós não queremos saber da notícia ou do caso, mas já na outra eu já mudei de opinião. Eu disse, não, queremos saber, a gente quer saber, certo? Então, a vírgula serve para isso, para que todo o contexto, todo o enunciado, ele tenha a sua interpretação. Mas vamos aqui, ó, a vírgula no interior das orações, certo? Lá nas oraçõezinhas que a gente faz, que a gente constrói, o que pode acontecer? A vírgula, ela é usada para quê? No interior de cada oração. Primeiro caso, ela isola o aposto, o vocativo e termos repetidos.
Primeiro, gente, o que é aposto, o que é vocativo, certo? O aposto é o quê? É um termo explicativo, ó. Tudo, os livros, as revistas, os discos e os CDs, aqui eu tenho um aposto resumidor. Eu acho que vocês lembram dos tipos de aposto que a gente estudou no ano passado. Então, ó, a palavra tudo resume todos esses itens aqui. Eu tenho aqui um aposto resumidor. Aqui eu tenho amigos, eu chamei a atenção. Amigos, guardem seus objetos com carinho. Então, amigos aqui é um vocativo. Relembrando para você que vocativo é aquele termo, aquele vocábulo que vai indicar o quê? Uma expressão de chamamento. É quem eu estou chamando a atenção. E aqui eu tenho tudo, tudo, tudo. Quando ele diz termos repetidos, que a vírgula serve para isso, né? Para isolar. Então, tudo, tudo, tudo é um termo que se repetiu. O que li me fez crescer. Então, a vírgula serve, nesse caso, para esses três exemplos. A vírgula também, ela isola expressões corretivas, explicativas, excusativas ou conjunções intercaladas. Observe aqui, ó. Deve dizer que adoro o livro, devo dizer que adoro o livro. Aliás, discos também, certo? Gosto de livros, não costumo, contudo, aqui é uma conjunção, comprá-los. Então, aqui isolou a conjunção. A vírgula no interior das orações também, a gente deve ter cuidado para não usar a vírgula. Quando é que a gente não usa esse sinal de pontuação? Quando é que a gente não usa a vírgula? Primeiro, entre o sujeito e o verbo. Se eu digo, ela comeu maçã, eu não tenho que colocar ela, aí vírgula, comeu maçã. Porque entre o sujeito da oração e o verbo, eu não uso vírgula, certo? Ó, ela é uma criança calma, que não tem pausa nenhuma. Também eu não uso o verbo eu não uso a vírgula, eu não uso a vírgula entre o verbo e o seu complemento. Gente do 8º ano, vocês lembram que a gente estudou complemento verbal no finalzinho do ano passado? Quais são os complementos verbais? Complementos verbais, nós chamamos eles de objeto direto e objeto indireto. Esse complemento verbal, ele completa o sentido de um verbo transitivo, ok? Que a gente já estudou, revisou esse ano a transitividade do verbo, né? A gente já estudou o que é um verbo transitivo, intransitivo, a gente já reviu, né? Já recapitulou. Então, ó, ela gosta, olha só o verbo gostar. Quando eu digo que ela gosta de quê? De sorvete. Logo, o verbo gostar aqui, ele é transitivo e indireto. Então, você não vai usar a vírgula para separar o verbo do complemento que é sorvete, certo? A gente também não usa vírgula logo do verbo que vem depois o predicativo. Entre o verbo e o predicativo, você também não vai usar a vírgula. Professora, mas o que é predicativo? É a mesma coisa que predicado? Não. O predicativo, ele só vai existir na frase, na oração, se nós tivermos um verbo de ligação. E verbo de ligação vocês estão por dentro, porque a gente está estudando a predicação verbal e eu já mostrei para vocês quais são, já dei uma listinha quais são os verbos de ligação. Observe só, elas são muito meigas. O verbo são, que é do verbo ser, é considerado um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Tem gente aí em casa que eu sei que já está respondendo. O verbo ser é um verbo de ligação porque vai indicar estado ou qualidade do sujeito. Isso mesmo. Então, não usa a vírgula para separar o verbo do predicativo. Também eu não vou usar a vírgula entre o nome e o seu complemento. Por quê? Porque não pode, a regra é bem clara. Entre o nome e o complemento nominal, que é o complemento desse nome, eu também não vou usar a vírgula. Observe aqui, ó. Você está com medo, olha só, de ser feliz. Então, se eu estou com medo de ser feliz, você está com medo de ser feliz? Então, depois da palavra medo, que é um nome, um substantivo, eu não vou precisar usar a vírgula, porque a regra diz que eu não uso vírgula quando eu tenho um nome e tenho um complemento para completar o sentido desse nome, ok? Então, nossa aula sobre o uso da vírgula termina aqui.
Um beijo a todos e fiquem com Deus.